Olá, queridos amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Vitalidade Sênior. Eu sou o Francis e este é o nosso primeiro encontro aqui no YouTube. Há umas 2 semanas, recebi uma mensagem que me fez refletir muito sobre a importância de conhecermos nosso próprio corpo. Era do Sr. Antônio, de 70 anos, aposentado e avô de 4 netos adoráveis. Durante meses, pensei que eram apenas problemas normais da idade. Ele me escreveu: mudanças no intestino, um cansaço aqui, uma dorzinha ali. Nunca imaginei que meu corpo estava me dando sinais tão importantes. Sr. Antônio descobriu que estava com câncer de intestino. Mas sabe o que mais me impressionou na história dele? Não foi o diagnóstico em si. Foi descobrir que há mais de 6 meses seu corpo vinha tentando avisá-lo. Hoje vou compartilhar com vocês a história completa do Sr. Antônio e os 7 sinais de alerta que ele ignorou. Sinais que você precisa conhecer para proteger sua saúde e detectar precocemente qualquer problema. Porque aqui no Vitalidade Sênior acreditamos que conhecimento é poder e que todos nós merecemos viver com saúde, dignidade e tranquilidade. Então peguem um chá, se acomodem confortavelmente e vamos juntos aprender com a experiência do Sr. Antônio. Primeiro sinal: mudanças no hábito intestinal. A primeira coisa que o Sr. Antônio me relatou foi: sabe, durante uns 4 meses, meu intestino começou a ficar meio maluco. Uns dias com diarreia, outros dias preso, pensei que fosse só alimentação. Ele me contou que sempre teve um intestino certinho, funcionando todo dia no mesmo horário. Mas de repente começou a inconstância. Às vezes ficava 3 dias sem ir, depois tinha que correr várias vezes no mesmo dia. Mas o que o Sr. Antônio não sabia é que mudanças persistentes no hábito intestinal podem ser um dos primeiros e mais importantes sinais de alerta para o câncer coloretal. O Instituto Oncoguia, por exemplo, inclui entre os sintomas possíveis do câncer coloretal: diarreia ou constipação, sensação de que o intestino não é completamente esvaziado e presença de sangue nas fezes. Então, se o seu intestino mudou o padrão usual por mais de 2 semanas, seja com constipação, diarreia, alternância entre ambos, ou sensação que não esvazia totalmente, não ignore. Esses sinais merecem atenção. Mas as mudanças intestinais foram apenas o começo da história do Sr. Antônio. O segundo sinal que ele notou foi ainda mais preocupante. Segundo sinal: perda de peso inexplicável. O Sr. Antônio me confidenciou algo que pouca gente nota com atenção. Comecei a perder peso sem entender o porquê, fui vestir aquela calça favorita e mesmo sem mudar a alimentação, ela ficou folgada. Ele sempre foi estável em peso. Pensei que fosse só mais um episódio de preocupação com os problemas pessoais, mas nada era diferente na dieta ou rotina. Aí, em poucos meses, eram quilos que sumiam misteriosamente. O que o Sr. Antônio não sabia é que a perda de peso sem explicação clara é um sinal de alerta relevante para o câncer coloretal. É um indicador de que algo sério merece investigação. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica lista a perda de peso sem causa aparente entre os sintomas que devem chamar atenção e serem avaliados, junto com anemia, dor abdominal e sangramento nas fezes. Mas a perda de peso foi só parte da angústia do Sr. Antônio. O terceiro sinal que ele começou a notar trouxe ainda mais preocupação. Terceiro sinal: fadiga e anemia inexplicável. O Sr. Antônio dividiu comigo. Chegou uma hora que parecia que a minha bateria tinha acabado sem motivo. Dormia bem, mas acordava cansado, meio pálido. Não era preguiça. Era algo diferente. Ele sempre foi ativo, com energia para o futebol de domingo e todo tipo de compromisso. Mas, de repente, parecia que a vida tinha um peso. E isso me assustou de um jeito que eu não sabia explicar.
O que o Sr. Antônio ainda não entendia é que cansaço persistente e anemia inexplicável podem ser sinais silenciosos, mas significativos de câncer coloretal, especialmente quando o tumor causa sangramento. Quando o tumor no intestino começa a sangrar, mesmo que de forma muito leve, essa perda acumulada pode gerar queda de glóbulos vermelhos e hemoglobina, resultando em anemia, que causa cansaço e palidez. Mas o cansaço e a anemia foram só parte da descoberta do Sr. Antônio. O quarto sinal que chamou a atenção dele foi ainda mais surpreendente. Quarto sinal: sangue visível nas fezes. O Sr. Antônio ficou surpreso quando, certo dia, ao evacuar, viu algo diferente. Era como se tivesse um traço de sangue. Não era muito, mas deu um frio na barriga. A expressão ficou no ar. Ele sempre teve fezes normais. O que o Sr. Antônio não sabia é que sangue visível nas fezes, mesmo que mínimo, é um sinal de alerta que não pode ser negligenciado e deve ser investigado. Mas o sangramento foi apenas o quarto alerta que o Sr. Antônio enfrentou. O quinto sinal, que ele nem imaginava que poderia estar ligado a algo tão sério, me deixou ainda mais impactado. O Sr. Antônio hesitou ao contar esse detalhe. Era como se meu corpo estivesse sempre dizendo: acabe de evacuar, mesmo depois de já ter ido ao banheiro. Uma sensação estranha de que algo ficou preso. Ele jamais teve esse tipo de desconforto. Não era dor, era algo a mais, uma insatisfação no final do processo. Mesmo quando parecia que tinha evacuado tudo, o corpo ainda pedia mais. O que ele ainda não sabia é que essa sensação, conhecida como tenesmo retal, pode ser um sinal de alerta de câncer coloretal, sinalizando irritação ou obstrução na parte final do intestino. O site regional Cancer Care cita o tenesmo como um sintoma menos comum, mas relevante do câncer. Ele descreve a sensação persistente de querer evacuar como um possível indício da doença. Mas essa sensação incômoda foi só mais um alerta do corpo do Sr. Antônio. O sexto sinal que ele começou a perceber foi completamente inesperado. Sexto sinal: dor, desconforto abdominal persistente. Sr. Antônio deu uma risada meio nervosa quando falou. Comecei a sentir umas cólicas frequentes, uma dorzinha que vinha de noite, mas não melhorava direito. Parecia que o intestino estava brigando comigo. Ele sempre foi de bom humor, de saúde razoável, acostumado com dias ativos. Em vez de sentir-se inchado ou com algo errado por dentro, ele ignorava e tomava remédio para dor. Mas aquela dor não sumia, ficava ali, constante. O que ele talvez não percebesse é que a dor abdominal ou desconforto persistente é um sinal de alerta muito comum nos casos de câncer coloretal e pode indicar irritação, inflamação ou obstrução parcial do intestino. Mas essa dor silenciosa foi só um aviso. O sétimo sinal que o Sr. Antônio notou foi talvez o que mais mexeu com ele. Sétimo sinal: perda de apetite ou sensação precoce de saciedade. O Sr. Antônio falou isso quase em tom de desculpa. De umas semanas para cá, mesmo com vontade de comer, eu já não conseguia. Às vezes, só de pensar numa refeição já ficava cheio, ou até evitava comer porque me sentia mal. Ele sempre foi comilão. Gostava das refeições, dos amigos almoçando juntos, mas aquela vontade de comer sumiu, e quando comia, parecia que o estômago enchia logo, mesmo sem ser uma refeição tão grande assim. O que ele ainda não sabia é que a perda de apetite pode ser um sinal de alerta. Isso acontece porque o tumor pode afetar a função intestinal ou provocar metabolismo alterado, influenciando na alimentação. O site Einstein, glossário de saúde, inclui entre os sintomas do câncer, perda de apetite como possível quando há outros sinais associados, alterações intestinais, sangramento, etc.
Esses foram os 7 sinais de alerta que o Sr. Antônio percebeu. Muitos começaram de forma sutil, quase imperceptível, mas juntos foram construindo um quadro que não podia mais ser ignorado. Atenção! As informações que compartilhei com vocês hoje têm caráter exclusivamente educativo e informativo. Elas não substituem uma consulta médica profissional. Se você reconheceu algum desses sinais em sua vida, procure um médico imediatamente. Se este vídeo ajudou você a entender melhor os sinais que seu corpo pode estar enviando, deixe um like para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações que podem salvar vidas. Nos comentários me conte, você já vivenciou algum desses sinais? Compartilhe sua experiência para ajudar outros membros da nossa comunidade Vitalidade Sênior. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre envelhecimento saudável. Obrigado por estar aqui e até a próxima.